Amém? Tentei fugir várias vezes, mas dessa vez não deu, né? Que o Senhor possa estar me usando, que eu possa ser canal de bênção aqui na vida das irmãs, né? Eu convido as irmãs para estar abrindo aí Malaquias 3. É um versículo já bastante conhecido, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Então nós vamos estar lendo Malaquias 3, de 7 a 12. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler Malaquias 3, de 7 a 12. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras no campo não poderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Irmãos, eu trouxe essa passagem hoje, porque eu praticamente nasci em um berço evangélico, né? Porque quando eu fiquei criança, assim, minha mãe se converteu, ela já até contou o testemunho dela aqui, e começou a levar a gente para a igreja, e eu cresci na igreja. Eu nunca fui de ir em festa, nunca participei, assim, das coisas do mundo, mas eu tinha aquele evangelho de água com açúcar, assim, não tinham revelado o Espírito Santo. Então, assim, minha vida era boa, bem-sucedida, e eu botei um comércio, casei, aí tinha um comércio bem-sucedido, um comércio grande aqui, muitos irmãos que moravam aqui conhecem, eu tinha 3 funcionários, além da família que trabalhava comigo, e ia tudo muito bem, não é? Aí só que chegou um certo tempo, muito tempo, as coisas começaram a dar errado. Aí eu comprava na mão de um, não pagava aquela mercadoria, a mercadoria acabava e eu comprava na mão de outro e virando uma bola de neve, não é? Mas tudo porque eu estava servindo a Deus do meu jeito. Essa palavra aqui de Malaquias 3:10, todos sabem decorado. Mas saber uma coisa, praticar é outra, não é? É igual a gente ir em um médico, você está doente, paga uma consulta, vai no médico, compra o remédio e simplesmente depois coloca aquele remédio lá e não segue as orientações do médico. Você fez tudo certinho, mas se você não tiver a obediência para tomar aqueles remédios na hora certa e tudo, ele não vai surgir efeito na vida. Bem assim é a nossa vida quando a gente está na igreja. A gente às vezes passa anos e anos sentados na igreja, vindo para a igreja, a vida da gente não muda, é aquela vida, e a gente chega às vezes até a questionar por que a vida do ímpio lá fora prospera e a gente não prospera, que está aqui na igreja e tudo. Assim eu estava vivendo, não é? Aí meu comércio foi indo para o fundo do poço, que a nossa campanha hoje é como sair do fundo do poço, né? E meu comércio foi
afundando, afundando, acabando. E aí eu só diminuía as prateleiras. Pegava, botava mais para frente, porque a mercadoria estava pouca. E ia colocando, cliente sumindo, e os que ficavam, parece que era um devorador. Chegava, Josélia, eu não consigo te pagar porque minha mãe adoeceu, meu pai adoeceu, tenho que fazer uma cirurgia. Acontecia tudo na vida dos clientes, que não conseguia pagar. E foi acabando, e eu trabalhando dia e noite, irmã. Porque eu trabalhava durante o dia no comércio, final de semana, à noite era fazendo ornamentação, e era assim. Mas o porquê? Porque eu dei brecha a Satanás. Eu entregava meu dízimo do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era certo, e não como a palavra diz. Né? O que eu fazia? Eu sempre botava meu dízimo, somava ele, botava ali enroladinho e deixava lá. Tinha vergonha de vir na frente e trazer meu dízimo. Não era aqui, irmão, era em outro ministério que eu estava. Eu tinha vergonha de vir trazer meu dízimo. Sempre eu colocava meus meninos para trazer, ou então eu ia levar na loja da tesoureira. Ia na loja e entregava do jeito que eu queria. A Bíblia diz o quê? Trazei na casa do tesouro, no altar. E eu ia e entregava lá. Então, assim, o diabo estava achando uma brecha enorme para entrar na minha vida. E entrou. E fez um rebuliço. Então, chegou a época, assim, de eu não ter mais nada. E aí, um dia entrou uma cliente minha, que é minha vizinha, e disse assim, chegou na casa dela e falou com os filhos dela, Josélia, eu cheguei em casa e falei para meus filhos que conseguiram acabar com você. Eu disse, como? Ela disse, eu ouvi uma pessoa perguntando o que faria para acabar com sua vida. Aí a macumbeira disse assim, bota o nome dela em um papel, bota na boca de um sapo e enterra vivo de cabeça para baixo. Ela disse, se ela fez eu não sei, mas eu presenciei a conversa. Aí eu também não sei se ela fez, eu só sei que meu comércio acabou, que eu não tinha nada. Tá? E aí, mas se ela fez, e o Satanás teve poder de entrar na minha vida e acabar, foi porque eu dei brecha. Porque se eu tivesse blindada pelo Espírito Santo, se eu tivesse seguindo os mandamentos que está aqui, ela podia tentar de todas as formas, mas não ia entrar. Ele não ia fazer o rebuliço que fez na minha vida. Se fez, é porque eu dei brecha, apesar de eu estar na igreja. E aí eu disse, foi. Eu cheguei um dia na casa de um comerciante, eu estava devendo ela. Eu vendia ouro, eu gostava muito de usar ouro. E aí a irmã Cícera também comprava muito em minha mão e eu usava. Eu disse, não, eu vou lá dar uma pulseira para ela. Uma pulseira muito cara, mas eu vou dar pela metade do preço para ela. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu chorei nesse dia. Ela disse, não, Josélia, não fica assim não, porque eu já passei por situações desse jeito, que eu somei tudo que eu tinha no comércio e não dava para me pagar nem um fornecedor. E aí ela não é evangélica, mas ela disse, Josélia, faça um jejum de Daniel de 21 dias. E eu lembro que eu sentada ali, chorando, e ela foi rabiscando, dizendo, olha, você cozinha um feijão, depois bota só um azeite, e foi dizendo as coisas. E aquilo ali é como se eu nunca tivesse ouvido falar em jejum. Me tocou tão profundamente, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não é? Às vezes a gente fica aqui querendo que Deus fale aqui, e Deus está falando com a gente lá fora. É uma pessoa que não é evangélica. E aí eu peguei aquele rascunho, acho que ela nem percebeu que eu peguei, que ela estava conversando e rabiscando. Eu peguei aquele rascunho. No outro dia, eu comecei esse jejum, irmã. Mas eu comecei esse jejum com tanta fé. E assim, eu li os rótulos, tudo. Eu li os rótulos dos alimentos, algo que tinha alguma coisa de leite, de tudo. Eu fiz à risca com muita fé. E eu tinha medo de falar no nome do diabo. Eu tinha medo.
abrir a boca e falar no nome do diabo. Até porque o ministério que eu vim não trabalhava com libertação. Estuda muito a Bíblia, um ministério sério, mas não trabalhava com libertação. Então eu tinha medo de falar no nome do diabo. Então eu fiz aquele jejum e eu fui me fortalecendo. E aí eu peguei e comecei. Dentro do meu comércio, eu ficava conversando. Quem chegava achava que eu estava doida, mas eu dizia: olha, diabo, eu sei que você está aqui dentro desse comércio, porque a gente sentia isso. Chegou o cliente me dizer assim: Josélia, eu não sei o que é que acontece, mas quando eu entro nesse comércio seu aqui, eu fico tonto, eu passo mal, eu não consigo fazer feira. Ia embora e não fazia, não conseguia ficar. Aí eu comecei, eu me fortaleci no Senhor, fazendo jejum, orando, e eu comecei, mas foi difícil abrir a boca a primeira vez para mim falar no nome do diabo. Mas eu comecei, dentro do comércio eu ficava andando, não tinha mais nada no comércio, falido mesmo. Aí eu comecei a andar dentro do comércio e dizia: diabo, eu sei que você está aqui, mas eu não tenho mais medo de você. Você já fez de mim peteca, você já deitou e rolou, mas a partir de hoje teu tempo acabou. Eu ia para a porta e dizia: eu sei que você está aí também na porta, viu, impedindo as pessoas de entrar, mas bate em retirada. E aí eu começava a falar baixinho, porque eu tinha medo, a voz quase não saía. Mas eu fui pedindo Deus força e fui fortalecendo. E aí Deus foi mudando a história, não é? Mas porque eu estava roubando do Senhor. Ele só teve brecha e só fez o reboliço na minha vida porque eu estava roubando do Senhor. Eu não fechei as portas. E é assim que acontece na vida de muita gente. Tem muita gente, eu sei, que está na igreja e está sofrendo, e está passando por várias provações, tem uma vida destruída, justamente porque dá brecha, irmão. A Bíblia é o manual que a gente tem que seguir à risca. E eu sei que eu cheguei aqui na igreja, assim, de cabeça baixa, e eu lembro que o bispo falava assim: o ano não acabou, falta uma semana. Ainda para acabar, vai ser um ano de vitória. Eu tomava posse, eu digo: o ano não acabou, falta uma semana. E eu assim profetizei. Eu não sou de gravar data, essas coisas, mas eu lembro que ele dizia assim, que o ano não acabou e que Deus faltava uma semana, que nessa semana Deus ia mudar a sua história. E eu tomava posse, não acabou. E eu trabalhando, fazendo ornamentação, tudo. Eu sei que durante uma semana eu paguei todos os meus fornecedores. Todos, mas eu tomei posse aqui da palavra quando diz não roubar do Senhor, quando diz trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Então eu comecei a trazer todos os dízimos da casa do tesouro, comecei a fazer meus votos e Deus começou a honrar. Eu fui fechando as brechas que Satanás estava entrando, eu fui fechando, fui mudando minha vida. Então tudo que saía do altar aqui eu tomava posse. Tudo que saía do altar eu tomava posse ali quietinha e Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha história. E Deus foi mudando. Porque, irmão, quando a Bíblia diz trazei todos os dízimos da casa do tesouro, é um mandamento. Deus não está pedindo não, Deus está mandando trazer, não é? E quando ele fala de roubar, a gente rouba do Senhor. Isso é pesado. Então, eu sabia decorado isso aqui, mas eu não tinha obediência. E quando a Bíblia diz trazei todos os dias da casa do Senhor, é um mandamento. E quando ele diz fazei prova de mim, ele está dando a oportunidade da gente desafiar ele. Mas para a gente acontecer esse desafio, primeiro você tem que ter um mandamento, né? E aí eu sei que Deus colocou no meu coração de eu não ficar mais no comércio ali. Eu mudei lá para baixo. Todo mundo achou um absurdo e tudo, mas eu tinha um ponto lá embaixo. Mudei, quando eu mudei para lá, eu botei a loja assim na metade. Primeira pilastra que tinha eu botei, porque eu não tinha mercadoria. Teve uma campanha aqui na igreja, que essa campanha era profetiza e bate palma. Quem lembra dela? Pois é, teve essa campanha profetiza e bate palma.
E aí eu, todo dia que chegava no meu comércio, eu andava o comércio todinho, profetizando e batendo palma. Quem passasse na rua dizia que ela está doida ali dentro do comércio. E eu profetizo que esse lugar é próspero, eu profetizo que esse lugar vai faltar espaço para botar mercadoria, eu profetizo que eu vou botar mercadoria até no teto, e eu profetizando, mas também obedecendo tudo que saía do altar. E obedecendo aqui a palavra do Senhor. Quando chegar o final do dia, eu já tiro o meu dízimo ali, enrolo e trago com alegria. Irmão, vocês não têm ideia da alegria que eu trago o meu dízimo aqui. Eu não trago por trazer. É um dos momentos assim para mim mais radiante aqui, é quando eu trago o meu dízimo. Sabe por quê, irmã? Dízimo é semente santa. É semente. Quem come semente vai colher alguma coisa, irmãos? Não vai. Não vai. Quando eu vou ali para a roça com a senhorinha, ela fica... esse aqui, ela traz as espigas de milho, ela disse, não, essas aqui eu selecionei, que é semente para o próximo ano, vou botar em uma garrafa e guardar com cuidado. Então, semente não se come. Semente, ela é guardada com carinho, porque é dali que você vai multiplicar, é dali que você vai tirar. E assim é o dízimo. O dízimo é semente santa, irmão. E a gente não pode comer o que é semente, que se você comer semente, você vai passar fome, você vai mendigar, você vai ser peteca na mão do diabo, se você comer a semente que é do altar. Viu? Então, assim, eu comecei a obedecer a palavra do Senhor, comecei a fazer meus votos, a trazer o que é do Senhor. Eu não toco no que é do Senhor, eu tenho medo de tocar no que é do Senhor. De roubar do que é do Senhor, porque eu sei o que é roubar do Senhor. Eu passei anos entregando do meu jeito, eu não entregava pouco não, irmão. Quem estava recebendo lá pensava que era muito, pensava que era o meu dízimo todo, mas não era. Então assim, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, Deus quer fidelidade, né? Então assim, Deus foi mudando a minha história, o comércio foi crescendo. E eu fui também lembrando de coisas, porque a gente tem que plantar, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que... Estou olhando as horas. A gente tem que falar do amor de Deus, porque muitas coisas que eu coloco em prática hoje, eu aprendi com o missionário João Vieira. Os irmãos lembram dele? Foi um missionário aqui dessa obra, que ele faleceu. Ele fez arca lá em casa e ele era duro comigo, né? Então, hoje eu coloco muita coisa em prática do que eu aprendi com ele, né? De não vender coisas que não é consagrada ao Senhor. Eu vendia bebida, ele disse, tira a bebida do seu comércio. E eu zangada, mas eu obedeci. Fumo, ele disse, não venda fumo. Eu tirei também. Aí ele disse que a gente tem que trabalhar com pessoas da mesma fé, porque a mercadoria chega, às vezes passa primeiro na mão das pessoas, dos funcionários, do que na sua. Então, você tem que botar pessoas consagradas para estar ali trabalhando junto com você. Então, muita coisa hoje que eu faço coisas que eu aprendi com ele. Foi plantada há muitos anos e agora está dando fruto. E aí, irmãos, eu comecei, mudei para ali e Deus foi prosperando, e eu fui fechando as brechas que eu estava dando para Satanás, né? Fui fechando e aí meu comércio foi crescendo, foi prosperando para a honra e para a glória do Senhor. Aí eu querendo deixar mexer com ornamentação, que é muito cansativo, e às vezes impedia de eu estar nos cultos, final de semana, final de ano, porque o pessoal faz mais festa assim. E eu pedindo Deus para colocar na minha vida algo assim. Aí eu disse, vou vender planta. Mas aí, como é que eu vou fazer? Aí entrou a história do bispo. Aí eu entrei em contato lá em Barreiras e não tinha. Achei uma menina lá que vendia planta e aí o bispo levando a irmã Lita toda semana para Barreiras. E o bispo nessa época não estava cuidando só da irmã Lita, estava cuidando de mim também. Porque ele trazia as plantas com todo carinho, ele lá pegava, trazia e fez os vídeos e postou lá. Então assim, Deus foi prosperando, irmã. E no tempo da pandemia,
eu vendendo essas plantas, mas eu estava pegando de terceiro. Um dia eu pedindo a Deus, fui para Barreiras. Eu sabia que o caminhão chegava em Barreiras na quarta-feira. Eu saí daqui, fui para Barreiras, pedi a Deus orientação e fui. E quando eu estou passando, vi um caminhão parado lá, cheio de planta. E aí eu parei, perguntei o rapaz se ele vendia. Ele disse, não pego mais cliente, está cheio. Eu disse, moço, eu vim de tão longe, eu quero vender tudo. Ele disse, você tem CNPJ? Eu digo, tenho. Aí ele disse assim, eu vou te dar o número de um colega e você pode dizer que eu liguei. Aí ele me deu o número desse colega, eu liguei, ele me atendeu e hoje eu tenho 2 fornecedores e que eu vendo o mesmo preço de Barreira, é o preço que eu vendo porque eu pego direto deles, né? E aí Deus, foi assim uma porta que Deus abriu porque Lourinho ali ganha comissão. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ele fechou a rodoviária 7 meses. Ele ficou 7 meses sem ganhar R$1. E aí eu pensei, eu digo, vou encostar o carro, porque a gente tem que economizar agora e tudo, né? Aos meus olhos, né? Aos meus olhos, as circunstâncias dizia que não tinha saída. Mas aí eu, buscando Deus e a fidelidade de Deus, e como eu estava plantando no altar, quem planta colhe, e aí eu comecei a buscar planta, irmã. Eu planejei uma vez no mês, eu ia toda semana na pandemia buscar planta. E Deus honrou tanto, que nessa época de pandemia, Lourinho sem ganhar R$1, foi o tempo que a gente terminou a construção, sem dever ninguém, alugamos, e foi o tempo que eu tive para emprestar pessoas concursadas do Estado, de tudo, para você ver o que Deus faz na vida da gente, não é? Quando a gente é obediente à palavra. Irmãos, não tenha medo de obedecer à palavra. Não tenha medo de jeito nenhum. Eu já tive medo de obedecer. Eu já tive medo porque eu olhava com os olhos da carne. Mas não tenha medo de obedecer. Se Deus falar no seu coração para você fazer algo, para você ofertar algo, venha com fé, porque o altar não fica devendo nada a ninguém. Não é? Então, assim, eu trazia as plantas, o povo já ficava esperando eu na porta, irmãos. Às vezes eu nem tirava as plantas do carro, o povo nem queria saber preço, já dizia, essa é minha, essa é minha, essa é minha. E comprava tudo no mesmo dia, né? E foi assim um mover sobrenatural, que lá em casa todo mundo, minha família toda ficou sem entender, e eu sabendo que era Deus. Mas aí, irmãos, quando vinham os decretos, o bispo abriu a igreja aqui meio-dia. Não, nós vamos abrir meio-dia para oração. Eu saía de lá, vinha meio-dia. Era 6 horas, eu vinha 6 horas. A hora que o bispo abria, eu estava aqui entregando a minha semente, o meu dízimo, a minha oferta e agradecendo a Deus. Então, assim, a gente tem que aprender a colocar em prática, porque eu passei anos e anos, sabia decorado aqui o texto. Sabia que de tudo, mas eu não obedecia. Eu achava que era do meu jeito, né? E quando a gente passa a obedecer a palavra, as coisas fluem em nossa vida. Eu hoje não tenho medo. Às vezes a gente é ser humano, acontece assim, quem vive de venda, né? Às vezes vem aquele temor assim, a irmã ali que também trabalha em loja, aí vem aqueles dias ruins, eu digo, meu Deus do céu, depois eu venho. Não. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Por que eu vou ter medo? Se eu estou plantando na casa do Senhor, se eu sou fiel ao Senhor, eu não posso ter medo de jeito nenhum, né? Então já vem aquela paz, aquela tranquilidade de que a gente tem que servir ao Senhor com sinceridade, irmãos, com sinceridade. Deus tem todas as bênçãos para nós, todas. Ele quer que a gente desfrute do melhor, mas a gente precisa obedecer ao Senhor. A gente precisa servir a Deus com sinceridade. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, né? Às vezes eu fico dizendo, hoje eu não vou para a igreja, eu estou querendo ir para a igreja, mas eu estou cansada. Aí Lourinho, não, por que você vai para a igreja e está cansada? Eu digo, mas eu já deixei quantas vezes de ir trabalhar porque eu estou cansada.
Eu já deixei quantas vezes de viajar para fazer compra porque eu estou cansada. A gente não deixa. Então a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Pois essa é a palavra, o meu testemunho que eu tinha para os irmãos. E durante esse testemunho, irmãos, eu tinha um hino que eu cantava, ouvia. Irmãos, não é brincadeira não, nem eu estou mentindo. Mas eu ouvia ele uns 30 vezes durante o dia. Né? Ouvindo, porque era a situação que eu estava vivendo ali. Né? E aí, por que eu vim com essa camiseta? Né? Sobrevivi adorando. Tamires, quando viu essa camiseta, o pastor Moisés estava vendendo, disse, manhã, ó, é sua. Não é? Porque assim, a gente tem que passar pelas lutas, sobrevivendo, adorando ao Senhor, porque Deus se agrada disso. E é no deserto que a gente cresce, irmão. É no deserto que a gente tem experiências. Porque eu passei anos e anos sabendo de tudo, mas eu não obedecia, eu não praticava. Então, assim, não sei, mas Deus permitiu eu ir nessa situação para que eu fizesse a vontade dele e não a minha. Não é? Então, importa agradar a Deus e não aos homens. Eu hoje não me importo de desagradar ninguém. Meu objetivo hoje é agradar a Deus. Não é? E desse deve ser o nosso objetivo. Agradar a Deus e não aos homens. Né? Porque às vezes a gente fica sem querer desagradar as pessoas, aí você perde sua bênção. Né? Então, a gente tem que estar aos pés do Senhor. Né? Porque Deus tem todas as bênçãos para nós. Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Deus não fica alegre quando a gente fica sofrendo, quando a gente fica mendigando, mas Deus também não invade a nossa vida. Deus deu livre arbítrio para nós. Nós é que temos que tomar posição. Nós é que temos que escolher. O bispo sempre fala aqui que você... eu não tenho força. Ele diz que força a gente tem que ir para a academia, não é? Para fazer a obra de Deus a gente tem que determinar e ir. Às vezes eu vou fazer um jejum, amanhã. Aí, mas que negócio de amanhã? Começar é hoje e pronto. Você tem que ter essa determinação, porque senão a gente não faz, porque a carne é muito fraca e ela não quer ser fortalecida, não é? Então a gente tem que tomar posição. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos assim, encorajar os irmãos. Não tenha medo de obedecer a palavra do Senhor. Não tenha medo, irmão, de jeito nenhum. Se for para perder família, se for para perder qualquer coisa, enfrente com Cristo, porque depois eles reconhecem e vêm. Deus vai trabalhando. Não é? Que às vezes a gente quer agradar Deus e o mundo. Eu falo isso porque às vezes eu ia para lugares com lourinho sem me sentir bem assim, para agradar, que eu via que não era. Hoje eu já explico para ele e não vou, e ele já entende, porque ele está vendo a mudança na minha vida. E a gente fica tentando agradar Deus e o diabo, e depois o diabo joga na cara nossa. A própria pessoa que te chama para ir lá, joga na sua cara. Então vamos obedecer. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos, porque isso aqui transformou a minha vida. Depois que eu fechei as brechas. Porque eu tirava meu dízimo, quando chegava um boleto para pagar, eu dizia, não, eu vou pagar o boleto, depois eu coloco no lugar. Coloca não, irmão. Ali já foi uma brecha que Satanás achou e ele entra e faz o rebuliço. O que é do Senhor não toca. Eu agora não toco no que é do Senhor. Está lá. Se for chegar um boleto lá, não, pode cobrar juro, depois eu pago, mas o que é do Senhor eu trago, né? E eu tenho várias experiências, vários testemunhos de eu trazer o que é do Senhor. Às vezes eu estou já fechando o comércio e chega a pessoa, abre aí que eu quero comprar. Compra mais do que eu já tirei para trazer. Às vezes paga o boleto e ainda fica o troco. Porque é assim que Deus faz, não é? E nós precisamos ter fé. E durante essa prova que eu passei ouvindo esse hino.
que ele diz assim: as circunstâncias me diz que é o meu fim. Porque quando a gente está fraco na fé, a gente olha com os nossos olhos carnais e a gente fala, é o fim. Eu não tenho mais jeito, não é? Mas aí a gente começa a buscar de Deus, rastejando. Eu sempre falo com o Senhor, Pai, eu quero, nem que seja rastejando, porque tem hora que a gente está fraco na fé mesmo. Tem hora que você olha para um lado e para outro, você diz, eu não tenho mais força. Mas eu falo com o Senhor, Pai, nem que seja rastejando, mas eu quero estar aos teus pés. Não quero nunca, jamais sair da presença do Senhor. Porque, irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor. O fardo é leve, é leve, é leve. Quando o bispo colocou essa semana passada, dizendo que uma paz tinha invadido o coração dele tão grande. E aí eu falei, é confirmação, porque nessa mesma semana eu senti uma paz tão grande dentro de mim, irmão, tão grande que eu não sei explicar. É como se dentro de mim tivesse assim uma geladeira fresca, gelada, assim, uma paz. E aí eu ia colocar lá no grupo, que eu também estava sentindo essa paz, mas aí chega um cliente, eu vou atender e depois eu não volto mais para o celular para pegar, né? Mas é assim que Deus faz. O mundo está desabando, mas você está sentindo aquela paz, você está confiante ali. E Deus é quem nos sustenta, não é? Então, irmãos, vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Vamos obedecer o que está na palavra. Não tenha medo de obedecer o que está na palavra. Não tenha medo, irmãos. E não tenha medo, não vamos colocar assim embaraço. Eu tenho fugido muito para não estar aqui no altar. Mas a gente não pode estar fugindo, porque às vezes testemunho da gente pode transformar a vida, porque às vezes a gente ouve uma palavra de alguém e é aquilo que a gente estava precisando ouvir. E às vezes a gente fica calado ali e vidas não são transformadas. E às vezes Deus cobra da gente, né? Então assim, eu quero deixar para os irmãos. Confia no Senhor. Entrega tudo que é do Senhor. Não é só o dízimo não, irmão. Não é só dinheiro. Deus quer as nossas vidas também. Deus quer as nossas primícias. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer obediência. Obediência. Porque a gente crê, a gente conhecer é uma coisa. Mas obedecer, irmãos, é diferente. Obedecer, a gente é negar a nós mesmos. Obedecer é andar na contramão da vida. Muitas vezes as pessoas querem, o mundo está andando aí em uma direção, mas por obediência a Deus a gente anda em outra direção, mesmo contra a nossa vontade. Mas o final é maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. Eu vou pedir à irmã que nós colocar aqui esse hino, irmãos, que foi o que eu passei. Eu não sei quanto tempo eu ouvi esse hino, não sei se foi um ano, eu sei que eu ouvia todos os dias. Era voltando, e foi o bispo que gravou para mim. Eu pedi ele para gravar um pendrive e veio. E quando eu ouvi, porque tem coisas, irmãos, que a gente ouve todos os dias. Todos os dias. É igual o dízimo e a oferta. Todo culto fala. Eu cresci ouvindo, mas eu não tinha revelado o Espírito Santo. Eu não tinha entendido que dízimo é semente. Que é uma semente santa, que é uma semente que abre as janelas do céu, que é uma semente que fecha a porta do devorador em nossas vidas. Então, assim, eu já conhecia, já ouvia, mas aí, não sei se é pelo momento que eu estava ouvindo, que eu estava vivendo, que aí eu ouvia. Terminava e eu voltava, terminava e eu voltava. Era o dia todo no comércio ouvindo, porque aquilo estava me fortalecendo. E agora eu peço aos irmãos que nós vamos ouvir ele, que o irmão preste muita atenção na letra dessa música, porque assim como ela falou o meu coração, eu creio que ela vai falar no coração dos irmãos nessa noite. Amém, irmãos?
circunstâncias me dizem que este o meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que manda do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe graça que mana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer. E jamais vai se esquecer de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama demais. Ele tem uma aliança com você. Não importa onde você esteja, não importa o que está passando a sua família, existe um rio que brota do trono de Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não importa a dor que você esteja passando, existe graça que emana do coração de Deus. Não importa como você está sofrendo, existe graça, existe cura, existe misericórdia. E jamais, jamais Jesus vai se esquecer de você. Jamais Ele vai te deixar no meio do caminho. Jamais Ele vai te abandonar.
Amém, irmãos? Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, foi com esse hino que eu sobrevivi, que eu passei. Eu não sei se foi um ano, se foi mais de um ano, mas eu ouvia todos os dias, o dia todo. Viu? Ouvia porque assim me fortalecia. Eu sabia que apesar do que eu estava passando, eu tinha um Deus que estava ali, que eu sou filha dele, que eu sou querida por ele e que eu precisava buscar ele com sinceridade para mudar a minha história, porque Deus ele tem o melhor para nossas vidas, não é? Depende da nossa decisão, depende do nosso querer, depende da nossa busca, porque ele não tem prazer em ver o nosso sofrimento. Então eu entendi a palavra do Senhor, eu entendi que eu eu tinha que deixar de estar roubando do Senhor. Eu entendi que eu tinha que entregar minhas primícias, não só do dízimo, mas da minha vida, da busca, do jejum, da oração. E Deus muda a nossa história, não é? Eu creio que Deus tocou no coração das irmãs, assim como tocou no meu, não é? E eu agradeço assim, a oportunidade, a bispa que insistiu para a gente vir, a gente fica sem querer vir, mas é muito bom a gente estar falando do que Deus fez em nossas vidas, irmãos. É muito bom, porque às vezes as pessoas olham, não sabem da nossa história, não sabem do que Deus fez, mas Deus ele está aí, Ele é o Deus do milagre, o Deus da cura. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu te sou grata por esse momento, eu te sou grata pela Tua palavra, sou grata pelo que o Senhor fez em minha vida e continua fazendo. Pai, que eu e todas as mulheres que estão aqui, Senhor, que nós sejamos canal de bênção, Senhor Deus, na vida das pessoas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar revelando a Tua palavra aos nossos corações, que nós venhamos, Senhor Deus, ser obediente e não só ouvinte da Tua palavra, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus do milagre, da cura, Senhor Deus, e que nós venhamos tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito, Senhor Deus, que tenta roubar as nossas bênçãos, Senhor Deus, que possamos estar fechando todas as portas, Senhor Deus, que porventura, Senhor Deus, o diabo tem achado, Senhor Deus, em ter entrado em nossas vidas, Senhor Deus, fazendo rebuliço, Senhor Deus, mas em nome do Senhor Jesus eu repreendo nessa noite, Senhor, que a partir de hoje, Senhor Deus, nós possamos estar assim, sendo obediente à Tua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa cada mulher que está aqui, abençoa aquelas que não puderam vir, Senhor Deus, mas que ela esteja sendo incomodada, Senhor Deus, para estar aqui te buscando, Senhor, porque nós sabemos que não há outro Deus além do Senhor, meu Pai. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos tirou lá do mundo do lamaçal, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu como filhas, Senhor Deus, do Senhor, Pai, e que através das nossas vidas serão libertadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.